Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando aqui mais uma aula de Biologia do Corpo Humano. A gente continua falando do sistema excretor, mas hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente. A gente vai usar essa aula como uma fonte de revisão do sistema excretor e aprofundamento. Então você vai assistir, vai ter coisas que já tinham nas outras aulas e vai ter coisa nova, vai ter coisa aprofundada. Essa continuação de sequência de aulas aqui vai ser para quem quer acertar mais questões e para quem quer acertar aquelas questões um pouco mais desafiadoras, tá? Então a gente vai aprender aqui sobre sistemas de homeostase do corpo humano, fatores que a gente controla como pressão sanguínea, como concentração de sal no sangue, como volume do sangue, como que o corpo se comunica. Essa aula não é só do sistema excretor, ela é uma aula também que envolve aí sistema circulatório, um pouquinho do sistema nervoso. A gente vai ter um pouquinho sobre a produção de sangue, como que ela é sinalizada pelo corpo, a parte hormonal. É uma aula de aprofundamento, mas também uma aula de revisão. E vai ter aqui conteúdo para poder resolver questão que já caiu no EMET, tá? Vai ter conteúdo aqui para poder resolver questão que vai cair nas provas e você também vai aproveitar e aprender aí muita coisa antecipada, tá? Então vamos lá, a gente continua aqui essa nossa sequência de aula falando sobre as funções dos rins. Então a gente tem funções endócrinas, a gente tem funções metabólicas para você tirar, excretar produtos que são ruins para o seu corpo, desde remédio que você metabolizou, desde substância que o seu corpo criou e ele tem que tirar para fora. Então aqui também está a parte de metabolismo de remédios, de drogas, né, que está escrito aqui embaixo. Controle de solutos e fluidos, que é aquele controle de osmolaridade, que é a concentração de sais no sangue, e controle de volemia, que é o volume do sangue, tá? E isso tudo está interligado à pressão sanguínea, pressão arterial, e também o rim vai fazer, além de tantas outras funções endócrinas, que isso aqui é uma chave para outras coisas, ele vai controlar o pH do sangue. Então ele vai fazer esse balanço ácido-base. Olha quanta coisa que o rim faz, gente. Então, continuando aqui vocês têm um pouquinho mais detalhados algumas funções dos rins. E aí eu convido vocês para darem uma lida ali depois, enfim. Aqui, eritropoetina. Isso aqui vai estar no final da aula, é o último assunto que a gente vai ver nessa aula, por exemplo. A gente vai falar um pouquinho sobre todas as estruturas. Bom, agora eu convido vocês a assistirem aqui uma revisão sobre a anatomia dos rins. E para poder falar sobre a anatomia dos rins, eu vou trocar minha tela aqui. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho da anatomia. Então aqui vocês têm no nosso software aqui do corpo humano um corte. Quem sabe corte do que é isso aqui? Eu estou olhando a parte da frente, a parte de trás, ó. Eu estou olhando a parte de frente aqui do corpo humano. E aqui nesse corte eu consigo mostrar para vocês algumas estruturas, ó. Vê aqui, dá uma olhada aqui se você consegue identificar algumas estruturas, ó. Esse vaso vermelhão aqui descendo, ele é a aorta, né? A artéria aorta que veio lá do coração, ó. Ele vem lá de cima do coração, o coração não está sendo mostrado aqui, mas ela vem aqui de cima, ela fura, bem dizer, fura o diafragma, que é esse grande músculo aqui, que a gente está vendo que tem esse formato de domo aqui, né? Ela fura o diafragma junto com o esôfago cai aqui, ó, cai no estômago, aqui embaixo vem a aorta e ela vai trazer sangue oxigenado para todo o corpo. E a aorta, em determinado momento, ela vai levar o sangue para os rins, tá? Então aqui, ó, o rim ele é bem difícil de acessar, ele está mais para as costas do que para a parte da frente do abdômen, né? Então ele está mais para a parte posterior do corpo. Anterior vai ser sempre da frente, posterior vai ser sempre a de trás. Então ele está um pouquinho mais para a parte posterior, é até difícil acessar o rim aqui quando você está ali abrindo, em fato, um abdômen, tá? Então aqui a gente tem o duodeno e tudo mais, mas enfim, eu quero mostrar aqui para vocês algumas coisas que a gente consegue ver. Então começando aqui, a gente consegue ver a glândula suprarrenal. E glândula suprarrenal
é a mesma coisa que glândula adrenal, tá? Adrenal, ad ao lado, renal ao lado do rim. Ela faz parte ali do rim, tá? E aí eu quero que vocês vejam já aqui embaixo que o rim tem uma cápsula fibrosa, tá? Então você tem essa cápsula fibrosa e essa cápsula fibrosa é um tecido conectivo, conjuntivo, que está ali em volta do rim para proteger ele do atrito, tá? Bom, e aí eu estou comentando coisas que são um pouco importantes aqui. Não vou comentar, não vou ficar mostrando tudo. Mas indo um pouco para frente, vamos um pouco para frente. Vindo um pouco aqui para frente, a gente tem uma vista dos rins, de novo aqui, ó. Aqui é a parte frontal do corpo. Eu tirei várias estruturas aqui. Estou mostrando aqui em cima o diafragma, algumas costelas, tá? E aqui atrás os rins. Veja como ele está mais próximo das costelas de trás. Mas enfim, aqui eu quero mostrar para vocês de novo que o rim tem uma cápsula fibrosa. Aí, quando você olha o rim, você vê esse vaso aqui descendo do rim. Esse vaso que desce o rim, a gente chama de pelvis renal, tá? Ali você vai encontrar um dos ureteres, beleza? Mas pelvis renal. Aqui a gente tem o diafragma sendo mostrado. Vamos para outra visão do rim. Vamos olhar o rim mais de perto. Ó, então aqui eu tenho o rim e eu cortei um pedaço do rim aqui em cima, tá? E se eu cortei esse pedaço do rim aqui em cima, eu consigo enxergar que ele tem algumas estruturas aqui dentro, né? Eu consigo já enxergar uma diferenciação aqui de córtex, né? Que é essa parte mais externa, o córtex dele. Então aqui, ó, temos o renal cortex. Tá? A gente vê que tem algumas pirâmides na estrutura dele, é pirâmide o nome mesmo que foi dado disso. E ela vai ter uma função ali dentro que você vai ter a unidade funcional do rim, né? Aí aqui eu tenho para mostrar para vocês que quando você vê um rim, tem três coisas entrando e saindo. Uma artéria, que ela veio lá da artéria aorta, que é a artéria renal. Essa artéria tá vindo com sangue sujo que vai ter que ser limpo, tá? E aí depois você vai ter também aqui a veia, tá? Tem o renal vein aqui, bem importante, onde sai o sangue do rim. E aqui você tem renal pelvis, tá? Então vamos mais para frente. Olhando mais internamente, agora eu fiz um corte no rim aqui. Eu tenho aqui de novo a cápsula externa, que a gente já viu. O rim é um órgão que ele tem bastante gordura ali, ó, então tem um pouquinho de gordura aqui para amortecer o impacto nos vasos, né? Enfim, não é importante isso. A gente tem aqui os cálices, tá? Minor cálices, vocês estão vendo, que é onde termina cada uma dessas pirâmides. E essas pirâmides, gente, é o seguinte, você vai ter aqui no córtex o início do néfron e as pirâmides aqui vai estar o final do tubo coletor. Então aqui vai estar saindo a urina. E a urina de cada néfronzinho que o rim tem, aí centenas de milhares, milhões até de néfrons, né? Cada tubo coletor vai terminar aqui. E vocês vão ter aqui a saída da urina que vai sair pelo renal pelvis, vai virar o ureter, tá? Então, muito, muito importante aqui essas estruturas, tá? Então, eu tô passando aqui, se você quiser, você vai pausando o vídeo e vai dando uma olhada aí, mais na microestrutura do rim, tá? Então, aqui a artéria, importante, a veia, tá? E a gente vai pra frente. Vindo aqui pra frente, a gente tem tudo isso aqui numa imagem pra você ver. Eu mostrei ali no 3D, porque é um recurso mais interessante, mais bonito. Mas aqui, ó, coisas para serem ressaltadas, né? Aqui no hilum do rim, que é a entrada dele, a gente vai ver uma artéria chegando, a gente vai ver uma veia saindo, a gente vai ver renal pelvis, de onde vai partir o ureter, tá? E a gente vê aqui que o rim tem um córtex, tá? Ele tem uma medula. Nessa medula, o que a gente encontra? A gente encontra as pirâmides nessa medula. No final das pirâmides, a gente vai ter um pontinho chamado de papila. Não precisa decorar o nome desse pontinho, mas tem que lembrar que no final das pirâmides, você vai ter aí a saída da urina que vai se juntar na pelvis e que vai sair pelo ureter, tá bom? Então aqui mais imagens, mais esquemas, isso aqui é para vocês darem aquela olhada em casa.
Aqui é para vocês tentarem identificar algumas estruturas e escreverem em cima, escreverem do lado, tá bom? E aqui, como que os rins trabalham. A principal função do rim é fazer a remoção do material que tem que ser excretado. Remoção de ureia, remoção de outros resíduos metabólicos, remoção de porcaria que você ingere, de remédio que você metaboliza, tá? Essa é a principal função. Porém, o rim tem tantas outras funções importantes que se você não tiver o rim, muita coisa fica comprometida. O rim é um órgão muito importante, tá, gente? Bom, só que quando a gente vai falar da função principal do rim, a gente fala do néfron, tá? Então, o néfron, ele vai estar começando aqui nessa região aqui do rim, ele vai estar fazendo a filtração do sangue. E quando a gente dá um zoom grande no néfron, a gente tem essa estrutura aqui. Tá meio bagunçado na imagem, mas reparem que eu tenho aqui aquele glomérulo, aquela cápsula de Bowman que fica em volta do glomérulo. O que é o glomérulo? Glomérulo é um aglomerolado. Lembra lá que falei que é uma aglomeração do quê? Uma aglomeração de vasos sanguíneos com fenestrações. E em volta dessa aglomeração, que ela faz uma filtragem, você tem a cápsula de Bowman que recebe esse conteúdo filtrado, né? E aí você vai ter os vasos sanguíneos. Gente, reparem como você tem vaso sanguíneo em volta dessas regiões aqui. Por quê? Porque esses vasos sanguíneos estão dando e recebendo coisas dessas regiões aqui do néfron. Tá tendo muita troca, muita absorção, reabsorção, secreção, tá? Muita coisa. Mas vamos lá. Eu gosto de pegar o néfron e mostrar uma imagem mais simples dele. Então, olha que interessante o que nós temos aqui. Reparem bem que tudo vai começar aqui. E esqueçam desses números que estão aqui. Vamos pela minha sequência. Tudo vai começar aqui, ó, na artéria e aferente. A aferente é quem chega, tá? A artéria aferente chega sangue por ela, na eferente sai sangue dela, tá? Na artéria aferente chega o sangue que deve ser filtrado. Chega no aglomerolado, no glomérulo. Lá no glomérulo, esse sangue vai ser filtrado. Olha aqui, ó. O sangue é filtrado e quando ele é filtrado, ele sai pelas peneirinhas, pelas fenestrações, pelos buraquinhos que tem nesses vasos sanguíneos do glomérulo, né? E aí você tem aqui a saída do material filtrado. Esse material filtrado que saiu aqui onde eu tô, ó, aqui, ó. Aqui, ó, estou aqui. Que cor que ele tem? Vermelho ou é um pouquinho mais transparente? Ele é um pouquinho mais transparente. Por quê? Porque o sangue foi filtrado e a hemoglobina, que é o que dá cor no sangue, ela é grande, ela é muito grande, ela não passa pelos buraquinhos das fenestrações. Então, a parte vermelha do sangue fica aqui. E o que sai é como se fosse uma água, tá? É como se você tivesse extraído a parte mais transparente desse líquido. E aí ele entra aqui. E a primeira região que a gente tem no néfron, a gente chama de túbulo proximal. Ou, em inglês, proximal tubule. Ou, ainda mais completo, porque ele tem todo esse formato ondulado aqui, a gente chama que é proximal convoluted tubule, tá? Então, ele é convoluted, ele é todo cheio de ondinhas aqui, tá? E aí, a gente sai dele e a gente vem para a alça de Henle. Veja que ela está ao contrário aqui, ela está começando do lado direito, né? É só questão do desenho. Quando a gente chega na alça de Henle, tudo fica muito mais fino, tá? Tudo fica bem fininho aqui, tá? Esse fininho que fica aqui, ele tem esse formato para otimizar uma recuperação de água que vai acontecer aqui nessa parte descendente, que vai recuperar muita água. Essa parte aqui, ela é especializada em recuperar a água, tá bom? A primeira parte ali, ó, o proximal tubule, ele é especializado em quê? Isso aqui, ele é especializado em várias coisas. A primeira de todas é recuperar o que eu preciso recuperar para tudo ficar bom. Então, só corrigindo aqui a maneira que eu falei, é proximal convoluted tubule, né? Então, essa parte aqui, gente, ela é especializada em recuperar açúcar. Você tem que lembrar disso.
glicose é recuperada direto. Tudo que é muito importante, o teu néfron vai ser otimizado para recuperar já de início. Já de início eu recupero aminoácidos, glicose, tá? Esses são exclusivamente recuperados aqui. Mas aí eu também posso recuperar carbonato, eu posso recuperar sódio, tá? Coisas que também são recuperadas em outras partes. Bom, vindo aqui, saindo do tubo de Henle, da alça de Henle, onde recupera muita água, eu vou ter daí depois o túbulo distal, né? Então aqui, cadê o túbulo distal? Aqui em cima, né? Então a alça de Henle desceu, subiu, e aqui em cima eu tenho o túbulo distal, tá? Também pode ser convoluted, né? Distal convoluted tubule. Bom, só que o que é bem interessante, eu gostei muito desse desenho e eu peço para que você guarde esse desenho no seu coração, é que olha só, o túbulo distal, quando ele começa, ele sobe aqui, o túbulo distal já começou aqui, tá? O desenho não indicou muito bem, mas ele começou já aqui. Quando ele sobe, ele encosta de novo do lado das arteríolas ali do glomérulo, tá? E isso aqui, gente, eu vou até pegar aqui e fazer uma estrela aqui, uma ameba. Esse fato, ele é muito importante para um controle hormonal que vai ter. Porque tem algumas célulazinhas aqui, ó. Aqui, que elas estão colando uma estrutura na outra. É uma estrutura que está colada uma na outra. Essas célulazinhas que eu estou representando em rosa, elas têm um nome especial, tá? Elas formam um complexo de células ao lado do glomérulo. Então a gente chama ele de juxtaglomerular. Então a gente chama de juxtaglomerular apparatus, tá? Desculpa pelo meu jeito de falar, isso aqui parece um trava-línguas pra mim. E aí, gente, esse aparato aqui de células, esse aparelho de células que cola as arteríolas no túbulo distal, elas conseguem sentir o que está passando pelo túbulo distal. Elas sentem, elas falam, arteríolas, trabalhem! E as arteríolas conseguem modificar o seu diâmetro, elas conseguem enviar sinais para o resto do corpo. É como se fosse um radar aqui. Sabe quando você vai viajar e tem um lugar que tem um radar e os carros começam a passar mais devagar porque está sendo tudo controlado? Aqui é um ponto de alerta, é um ponto de radar, que é mais ou menos assim. O corpo verifica como está a urina aqui. Se a urina está muito concentrada, essas células vão mandar sinais para várias partes do corpo para fazer coisas. Tá? Então elas vão mandar sinais para produzir hormônio, para recuperar mais água. E aí vai dar para recuperar mais água ali para frente. Por quê? Porque tem um pedágio aqui. E esse pedágio, esse radar, essa blitz que tem aqui, vai fazer com que tudo que tem até o final trabalhe para recuperar o resto. É como se fosse um checkpoint, tá? Então vai ser muito importante isso aqui. Aí como que escreve isso aí? A gente vai ter um slide lá para frente mostrando o nome de tudo isso. E tem, dentro desse grupo de células, tem as células da mácula densa, que são as células especiais para detectar a concentração de sal que está saindo por ali. Muito legal isso aqui, né, gente? O nosso corpo, ele é magnífico. Bom, e aí a gente vai ter o final do túbulo distal, e o túbulo distal termina num ducto coletor, tá? É um ducto coletor onde vários túbulos distais vão estar conectados e vão estar entregando a urina de cada néfron. Porque, gente, tem muito néfron no teu rim, tá? Bom, vamos lá. Aqui tem um esquema mais bonito, tá? Esse esquema bonito, ele não está mostrando que aqui nas arteríolas você tem umas célulazinhas que grudam ela com o túbulo distal, mas é um esquema didático que ele mostra os sais que estão sendo absorvidos, os sais que estão sendo eliminados, os sais que estão sendo tirados do sangue e colocados no túbulo renal, e isso a gente chama de secreção, tá? Então esse esquema aqui é bem legal, tá, gente? A gente vai passar por cada etapa aqui daqui a pouco de novo, revisar, mas esse esquema tá muito, muito legal, tá? E outra coisa que eu queria falar para vocês é esses vasos sanguíneos aqui, eles têm função de troca de água, troca de nutrientes. Então, tudo que está sendo mostrado aqui nesse esquema, que entra, que sai, ele sai daqui e vai para os vasos sanguíneos. Ele sai dos vasos sanguíneos e entra aqui, ó. Por exemplo, a amônia saiu do vaso sanguíneo e entrou aqui, tá?
Por exemplo, a água saiu daqui e entrou para o vaso sanguíneo. Mas tudo isso é intermediado por algumas células, que são as células que estão no tubo, que a célula tira do tubo e põe no sangue. Tira do sangue e põe no tubo. Muito legal isso aqui, né? Bom, e outra coisa que eu vou falar para vocês, não fiquem neuróticos de decorar tudo aqui. Tem coisa que, por exemplo, sódio, tem lugares que você absorve em mais de uma parte do néfron, tá? A gente vai ver com um pouquinho de mais calma isso aqui. Bom, vamos lá. Aqui mais imagem para você. Aqui eu deixei para você desenhar o seu néfron, esse espaço. Desenha o teu néfron, tá? Desenha as coisas sendo absorvidas. Desenha as coisas sendo secretadas. Desenha, põe nome em tudo. O néfron é uma estrutura que você precisa desenhar algumas vezes para você ficar craque nele e lembrar de tudo, tá bom? Então a gente vai dar um zoom agora. Então a gente vai pegar essa imagem aqui do néfron. A gente vai dar um zoom parte por parte. A gente vai começar aqui por essa parte que a gente chama de cápsula de Bowman e glomérulo. Tá? Mas a gente vai falar de glomérulo mais especificamente. Porque o glomérulo, gente, ele é onde começa tudo. Então eu tenho aqui a artéria aferente, a artéria eferente e aqui vários capilares sanguíneos entre as duas. E esses capilares sanguíneos eles têm fenestrações. E aí, eu vou convidar você para pensar uma coisa. Se você pegar uma bexiga encher de água e você fizer vários furinhos bem pequenos na bexiga antes de colocar água nela, aí você põe a água. O que acontece? Você vê que começa a sair vários fiozinhos de água da bexiga. Esses fiozinhos de água, eles é como se fosse algo que está sendo filtrado. Pensa que você tem várias partículas dentro da bexiga com a água. Se você faz furinhos bem pequenos, só sai a água. Não saem as partículas das impurezas. E é isso que acontece aqui nesse aglomerulado, nesse glomérulo, tá? E aí, eu quero mostrar para vocês, eu vou comentar aqui nas imagens e daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo desse processo, desse procedimento acontecendo para vocês, para tudo ficar mais prático. Mas eu quero falar para vocês o seguinte, lá no meu exemplo da bexiga, se você pega essa bexiga e você quer que a água saia mais rápido, o que você faz nela? Pensa aí. O que você... Se tá uma bexiga cheia de água com alguns furinhos, a água está demorando muito para sair. O que você faz para a água sair mais rápido? Você aperta a bexiga. E apertar a bexiga, anota aí, por favor, é aumentar a pressão. Se você aumentar a pressão que tem naquela bexiga, você faz com que mais água saia. E no teu corpo é a mesma coisa. Se você quer produzir mais no glomérulo, mais urina, você vai aumentar a pressão que está passando por ali. E a pressão é a pressão arterial. Então você aumenta a pressão arterial, consequentemente, já sai mais água. E olha, gente, isso é um dos mecanismos que o corpo tem para controlar a pressão arterial. Subiu a pressão porque o coração tá louco, o coração tá maluco, tá batendo muito forte. Subiu a pressão. O que o teu rim faz? O teu rim vai filtrar mais água. Se ele vai filtrar mais água, vai sair mais volume. Saindo mais volume de água, você tem menos líquido para fazer aquela pressão nos seus vasos arteriais. Então é como se você aliviasse a pressão do seu sistema arterial através do glomérulo. O glomérulo vai filtrar mais água, vai fazer sair mais água quando aumenta a pressão. Isso é um mecanismo intrínseco do teu corpo. É um mecanismo até muito automático que você consegue liberar a pressão. Inclusive, se alguém tem hipertensão, tem que ser investigado como está o funcionamento do rim. Porque às vezes a hipertensão é um problema no rim, tá? A origem de tudo ali está no rim. Mas claro que é uma coisa muito complexa, a gente não pode dizer que é o rim o problema só. Tem muitos outros fatores. A gente vai falar sobre regulação da pressão no final dessa sequência aqui de aulas de aprofundamento e revisão. Tá? Mas guarda isso aqui. Se aumentar a pressão arterial, o volume de filtrado vai aumentar. Mais filtrado vai ter, mais volume de filtrado vai vir para a urina. Então, guarda isso aí. E, gente, o glomérulo
ele é como se fosse um aglomerulado de arteríolas, capilares, na verdade, que ele sai da arteríola e vira um capilar ali. Então, glomérulos são capilares. E esses capilares, eles têm as aberturas, só que as aberturas deles são um pouquinho moles ali, meio fajutas. Então, precisa de ajuda. Então, eu vou contar para vocês aqui que para filtrar sangue, você tem 3 camadas de peneiras. A primeira peneira que você tem ali, nos buraquinhos, é o glomérulo. Aí você tem uma segunda peneira e uma terceira peneira. E eu vou mostrar essas peneiras para vocês aqui agora, tá bom? Vamos lá. Só que para eu falar dessas peneiras, eu vou ter que falar da cápsula de Bowman, tá? Então, na verdade, quais são essas 3 camadas? Uma das camadas é o glomérulo. Outra camada, não está desenhada aqui nessa imagem que está simplificada, é uma membrana basal que tem ali entre essas duas estruturas. Então, você tem uma membrana basal, que é como se fosse aquele fluido intersticial entre as células, tecido conjuntivo, que sempre existe em qualquer camada de tecido epitelial. E aqui nós estamos tratando de tecido epitelial, né? Então, você tem as fenestrações do glomérulo, é a primeira camada filtrante. Essa camada basal é uma segunda camada filtrante. E a terceira camada filtrante é a cápsula de Bowman. A cápsula de Bowman é como se fosse uma cápsula que ela vai em volta daquele glomérulo e ela meio que dá uma isolada naquilo para que aquela urina entre só na cápsula de Bowman. Ela abraça aquilo lá, né? E a cápsula de Bowman também tem buraquinhos ali, tá? Só que os buraquinhos da cápsula de Bowman, eles existem porque existe uma célula aqui. Essa célula interna a gente chama de podócito, tá? Podocytes. E esse podócito, que é uma célula que faz parte dessa cápsula de Bowman, vai ajudar a filtrar também. A gente vai ver como em mais detalhes. Aqui tem um outro... Olha, reparem aqui que no túbulo proximal a gente vai ter microvilosidades, tá? A gente já vai falar disso, mas enfim. Vou pegar um desenho mais interessante aqui. Aqui, ó. Olha as 3 camadas que eu representei aqui. Basement membrane, que eu falei que é aquela camada basal ali que tem. Tá no meio. O capilar fenestrado, tá? Do endotélio. Então, endotélio. A gente já viu que o endotélio é uma camada de células única. Então, ela só tem uma camada de células epiteliais que estão nos nossos vasos sanguíneos. É chamada de endotélio. Então, a gente tem esse endotélio com as fenestrações, que são as aberturas, tá? Fenestrations. Então, fenestrations, lembra, em italiano, finestra é janela, tá? Francês é parecido, fenêtre, alguma coisa assim, né? Finestra é janela. Então, vocês têm janelinhas aqui, e essas janelinhas deixam o sangue passar. Então, aqui plasma, onde está plasma é para mostrar que a gente tem aqui o sangue, tá? O sangue está sendo filtrado, mas na verdade quem passa por ali é o plasma, porque o hematócrito, que é onde você vai ter a parte das células vermelhas, vai ficar, né? Ele não vai passar. O buraquinho é pequeno demais para uma hemácia conseguir passar, tá bom? Uma hemácia que eu representei gigante não passa. E aí você vai ter o basement membrane, e aí você vai ter os podocytes, né? As células que são as células da cápsula de Bowman. Anota aí que esses podocytes são da cápsula de Bowman. E esses podocytes, eles têm aqui, ó, eles têm food processes. É como se fosse... A gente já vai ver melhor, um esquema melhor, mas as membranas plasmáticas deles, elas têm umas projeções que parecem alguns pezinhos. E esses food processes ajudam a criar uma terceira camada filtrante. Então você tem, é como se fosse 3 peneiras, uma em cima da outra, e o efeito global da filtração é essas 3 peneiras juntas, tá? Então, olha quanta coisa a gente está vendo. Olha os podocytes aqui, ó. Esses podocytes, eles abraçam as arteríolas do glomérulo. Então, se você olhar o glomérulo, a parte externa dele são os podocytes que fazem parte de quem? Da cápsula de Bowman, tá? O podocyte faz parte da cápsula de Bowman. E esse podocyte está abraçando os capilares do glomérulo, tá? Então, o glomérulo é uma coisa, a cápsula de Bowman é outra coisa, mas os dois estão juntos, e quando os dois estão juntos, a gente chama de corpúsculo renal, tá? Renal corpuscle, tá? Então, tem algum esquema aqui que vai estar mostrando
o nome corpúsculo renal. Guarda esse nome porque ele pode cair na prova. Quando cair corpúsculo renal, é tudo isso aqui que está na imagem, tá? Vamos escrever renal corpúsculo. Bom, olha o túbulo proximal com... Aqui tá parecendo cílio. Gente, não é cílio. Isso aqui são microvilosidades. Por favor, não são cílios, tá? A imagem não tá tão bonita. Olha aqui o juxtaglomerular apparatus com as células da mácula densa. Mácula densa. Não vou colocar tantos detalhes aqui. Mas olha aqui que é o túbulo de Henle que sobe. É bem na transição entre túbulo de Henle e túbulo distal, tá? Então, em alguns casos vai ser túbulo de Henle, em alguns casos vai ser túbulo distal, o túbulo que encosta aqui nas arteríolas aferente e eferente. Olha aqui um detalhe bem interessante, ó. A arteríola, ela tem uma camada de músculo. Esse músculo serve para quê? Para aumentar e diminuir o tamanho da arteríola. A gente vai falar disso depois, isso é muito importante, tá? Porque quando eu aumento e diminuo o tamanho da arteríola, eu faço mais sangue chegar no rim e menos sangue chegar no rim. Eu faço a pressão subir ou descer, tá? Bem interessante falar de vasoconstrição e vasodilatação. A gente vai falar isso porque as questões brincam bastante com esses conceitos. Bom, vamos lá, gente? Toma um gole de água aí. Toma um gole de água aí que a gente vai ver mais coisa agora. Então, a gente tem aqui, ó, o juxtaglomerular apparatus, como eu comentei com vocês, tá? Mostrando para vocês que vocês têm essas células que são do túbulo. Aqui está mostrando que é do túbulo de Henle. Então, do túbulo de Henle que está subindo, depois que desceu, ele começa a subir, ele encosta aqui. Tem as células da mácula densa, que elas são o radarzinho, que vai verificar o que está passando por ali e vai mandar um sinal para o sangue, tá? Dizendo, sangue, faça isso, sangue, faça aquilo, sangue, leve essa mensagem ali, sangue, precisa filtrar mais, precisa filtrar menos. Então, tudo isso aqui está acontecendo. Bom, mais um esquema aqui do corpúsculo renal para vocês. E agora eu quero mostrar para vocês coisas para vocês lerem já. Eu quero mostrar para vocês, antes de entrar no próximo assunto, esse processo todo acontecendo em um vídeo. Vamos lá. Pessoal, dá uma olhada aqui. Então nós temos aqui arteríola aferente e arteríola eferente, tá? Então, primeira coisa. Pessoal, vamos pausar um pouco este vídeo para vocês anotarem essas dicas muito importantes. Então dá uma olhada nas dicas, anota e acompanhe a explicação na sequência, beleza? Então, primeira coisa, a gente está com o nosso corpúsculo renal aqui. Antes de eu dar o play no vídeo, como que eu sei qual é a arteríola aferente e qual que é a arteríola eferente? Dá uma pausa aí no vídeo e tenta entender como que eu tô falando qual que é qual. Porque isso aqui podia estar de ponta cabeça, né? Como que eu sei qual que é a aferente e qual que é a eferente? Qual a diferença de uma para outra nessa imagem? Eu sei que a aferente é esta aqui, de baixo, porque ela está maior. Então, a arteríola aferente ela é maior. Por quê? Por uma simples lógica, gente. Olha como você não precisa decorar. Como eu estou mandando coisas pela arteríola aferente entrarem aqui e serem filtradas, elas entram na cápsula de Bowman. E quando elas entram na cápsula de Bowman, uma parte do volume que eu tinha de líquido vai vir para a cápsula de Bowman. E vai sobrar para ir embora menos fluido. Então, se sobrou menos coisa para ir embora, por que eu preciso de uma arteríola do mesmo tamanho que tinha antes? Eu posso diminuir o tamanho da arteríola e aí com isso eu otimizo, né? Eu não preciso. O nosso corpo é muito otimizado. Então a gente não precisa ter uma arteríola grande aqui para se está sendo perdida a maior parte desse fluido. Pouca coisa passa e retorna, tá? Então, pouca coisa em relação ao que tinha antes. Então, por isso, a menor vai ser sempre a eferente. E aí já vou falar para vocês, a arteríola eferente, ela também tem músculo e ela só vai mudar a sua constrição ou dilatação em situações muito adversas. Em situações normais,
para fazer a homeostase, que é o controle do volume, controle da pressão, controle da osmolaridade, da concentração de sais do corpo, né? Quem vai alterar seu diâmetro aqui vai ser a arteríola aferente. Ela vai falar, venha mais coisas, venha menos coisas. Se você pega um canudinho muito fino, é muito difícil trazer fluido, né? Se você pega um canudinho um pouquinho maior, é muito mais fácil tomar o teu Guaraná, a tua Coca-Cola, o teu suquinho, tá? Então pensa que se a arteríola aferente estiver grandinha, vai vir coisas com mais facilidade. Se a arteríola aferente estiver mais constricta, com vasoconstrição, vai ser mais difícil vir sangue. Então, assim o teu corpo vai regular o quanto que vem, quanto que sai. Se eu estiver precisando regular a pressão sanguínea, como eu comentei para vocês que é feita a regulagem, é melhor que eu filtre mais coisas. Então, se eu tiver com uma pressão muito alta, eu vou aumentar essa arteríola para filtrar mais coisas. E por aí vai. Só que aí também, eu tô começando a falar de controle, às vezes a pressão tá alta e eu vou restringir. Então, não vamos ficar muito presos aqui nessa parte. Vamos falar de controle de pressão e tudo, mas depois. Não anota nada disso aqui agora, tá bom? Então vamos lá. Vamos olhar o vídeo aqui. Olha só, tá entrando o sangue pela arteríola aferente, tá saindo pela eferente. Veja que sai menos do que entra e um tanto é filtrado pelo glomérulo. E o glomérulo, ele tem essa cápsula aqui de tecido conjuntivo. Ele tem essas células chamadas de podócitos, tá? Aqui dentro é o espaço capsular, capsular space. Glomérulo é o aglomerulado de arteríolas, tá? E tudo isso aqui forma o corpúsculo renal. Bom, aqui a arteríola eferente sendo mostrada no vídeo. Vamos para frente. Olha que bonito, reparem todos esses movimentos. Olha como sai o filtrado para todos os lados aqui desse glomérulo. E veja o tamanho da hemácia, veja como a hemácia é grande ali, ela é quase do diâmetro do vaso. Então a hemácia não consegue passar, mas passa açúcar, passa aminoácido, passa muitas outras coisas que são filtradas por aqui. Olha os podócitos aqui, que fazem parte da cápsula de Bowman, mas eles estão em volta do glomérulo. Olha os foot processes deles, que é aquela especialização da membrana plasmática. Bem legal, né? Então aqui, esses são os espaços por onde é filtrado tudo, filtration slits. Agora vai fazer um corte ali para mostrar as 3 camadas de filtração que eu comentei com vocês. E olha aqui, ó, a hemácia não passa, ela é muito grande. E também tem uma outra proteína aqui chamada albumina, essa amarela, ela também não passa, ela quase passa, mas não passa, tá? Então aqui basement membrane, o capilar fenestrado, que é chamado de endotélio, tá? Aqui os foot processes dos nossos podócitos e os espaços de filtração, tá? Esse aqui não precisa se preocupar, muito detalhe. E aí a filtração acontece, né? Então aqui está mostrando só com mais detalhes tudo o que está acontecendo, vai mostrar a filtração acontecendo, as moléculas que conseguem sair e as moléculas que não conseguem sair. E aí, gente, tem uma outra coisa que eu queria comentar com vocês. Veja aqui a albumina, né? Essa albumina, ela quase passa. Se aumentar um pouquinho a pressão, ela vai passar pelo buraco. Essa proteína amarela aqui. O sangue, ele é muito rico em albumina. É uma proteína que está lá no plasma para dar uma característica osmótica nele. Enfim, é uma proteína do plasma sanguíneo. Para eu não perder essa albumina, essa basement membrane, aqui é muito específico o que eu vou falar, mas não é uma coisa complexa. Por isso, vou preparar vocês para caso isso apareça. Acho difícil aparecer. Gente, esse basement membrane, ele tem uma característica elétrica que ele vai repelir algumas proteínas. Então, a albumina, ela quase passa. Ela só não tenta passar porque o basement membrane tem uma carga elétrica que faz com que a carga elétrica da albumina, que é uma proteína, tem uma carga elétrica específica, seja repelida por ela. Então a albumina não vai passar. Por isso a gente diz que o basement membrane tem uma função de peneira elétrica, tá? Peneira elétrica, peneira eletroquímica. Então ele vai ter essa função de não deixar isso acontecer. Ó, viu que no vídeo, se você voltar um pouquinho, eu vou voltar aqui um pouquinho o vídeo, veja que ele vai
A albumina tentou ir, mas ela foi repelida. Ó que legal. De novo, a albumina tentou ir, mas foi repelida. Muito legal, né? Foi repelida pelo basement membrane. E outras moléculas pequenas daí conseguem passar sem nenhum problema. E fica lá a albumina, fica lá as hemácias, sem conseguirem serem filtradas. Ó, olha ali a barreira eletrostática. Muito interessante isso, né? Aí ele está mostrando em mais detalhes essa barreira eletrostática, né? Então o basement membrane é importante também para isso. E aí aqui no final ele vem falando que é como se você estivesse filtrando um café e o glomérulo ali, todo esse é como se fosse o papel filtro ali da filtragem do café. São um exemplo, né? E aqui um vídeo de tudo funcionando. Muito legal mesmo, tá? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as pressões. Por quê? Como eu falei para vocês, se você apertar a bexiga, começa a sair. E às vezes tem tanta pouca água na bexiga que a água não passa pelos buraquinhos daquele exemplo da bexiga que eu dei para vocês. Então eu preciso ter pressões para conseguir fazer esse fluido se movimentar, para conseguir fazer esse fluido ser filtrado. Pensa num filtro de café. Aqui vamos para o final do vídeo para pegar o filtro de café para vocês. Pensa num filtro de café, que esse filtro de café, ele não tem, ele tá cheio de café, ele tá lotado de pó de café. Então às vezes você joga água ali e ele não desce. Só que se você pegar um café coado no papel filtro e a água não tá descendo, você começa a pegar uma colher e apertar isso aqui com a colher, esse pó de café com a colher, a água começa a dar umas descidas, tá? Então, se você aplica pressão, quando você tem buraquinhos muito pequenos, você consegue fazer a filtração acontecer. E é isso que acontece no nosso corpo, tá? Então, no nosso corpo, eu já vou mostrar para vocês aqui direto o vídeo. Tem um vídeo parecido aqui mostrando essas pressões. Então, olha aqui que tem umas pressões, tá, gente? Então, vejam que tem 3 pressões trabalhando aqui no processo, tá? E isso já foi cobrado no EMET, tá? Tem exercício no final desse PDF da aula mostrando que já foi cobrado no EMET. Bom, se você perceber aqui, eu tenho algumas pressões dominando todo o processo. Aqui tem siglas e tudo mais, eu não quero que você se prenda nas siglas. Mas pensa aqui, aquela pressão que é pegar a colher e apertar o filtro de café é uma pressão da água, certo? Quando é uma pressão que está na água, que está no líquido, está no sangue, na verdade, é a pressão arterial no nosso caso, a gente chama de pressão hidrostática. Então a pressão hidrostática, que é a pressão arterial, que é a pressão gerada pelo seu coração, é a pressão principal para você conseguir fazer a filtragem avançar, para você vir para o lado direito da imagem aqui, que é fazer a filtração no glomérulo. Só que a gente tem duas forças de resistência, duas pressões de resistência, tá? Uma dessas pressões de resistência, deixa eu pegar, mostrar bonitinho para vocês. Só um pouquinho. Então a gente vai ter que falar um pouquinho de química aqui agora. Então, uma dessas pressões de resistência, gente, é isso aqui, ó. Essas proteínas que não conseguem ser filtradas, elas criam algo chamado de pressão osmótica. Pressão osmótica é como se fosse assim, eu tenho um líquido muito concentrado. Esse líquido muito concentrado pode ser, no caso, sal. Você pega sal. Se você pega sal e você joga... Você sabe que o sal puxa a água, certo? Ah, vou usar açúcar para estancar uma ferida, vou usar sal para estancar uma ferida. Na água da praia, a água é muito salgada, ela puxa a água do teu corpo. Então, esse poder de puxar a água, ele acaba sendo aumentado quando você filtra tudo e ficam as proteínas, porque o sangue que fica ali dentro do glomérulo, ele vai ficando muito concentrado à medida que ele passa pelo glomérulo. E essas proteínas, elas começam a puxar, a ter a tendência, elas não puxam, mas elas têm a tendência, elas têm a força de puxar a água. Isso é uma daquelas 3 forças de resistência. Então aqui, ó. Ao passo que você vai caminhando pelo glomérulo, passa por tudo, lá no finalzinho do glomérulo, essa região final dele aqui começa a puxar a água. Isso é uma força de resistência, tá? Então vamos voltar ali pro vídeo.
As 3 pressões, tá? Então, você tem uma força que está favorecendo a filtração, favorecendo que a água saia do glomérulo, que é essa força hidrostática, que é da pressão arterial, que eu comentei com vocês. Vocês têm uma força que ela está puxando, ela tem a tendência, é uma resistência na verdade, ela tem a tendência de puxar a água para ela, a proteína que ficou ali, a albumina, a hemoglobina, né? Ela fica muito concentrada o sangue, que a gente chama de pressão osmótica, tá? E a gente tem uma terceira força, que é a pressão do líquido que está ali dentro da cápsula. Então, o líquido que está ali dentro da cápsula, ele fica pressionado também. E quando ele fica pressionado, qual que é a tendência de quando você pressiona um vaso, um sistema? A tendência da água é tentar escapar onde tem buraco. Então, essa água que você está colocando aqui dentro do glomérulo, ela tem uma certa pressão hidrostática também. E essa pressão hidrostática dessa água faz querer sair um pouco por onde tem buraco. Então tem uma tendência de querer voltar. Só que aí por isso que a pressão arterial ela tem importante. Que se ela é maior do que tudo, maior do que a soma de todas as outras, aqui a gente tem valores, eu não vou entrar em valores com vocês, mas a pressão arterial, que é a pressão hidrostática, que está favorecendo a filtração ali, essa pressão hidrostática ela é mais forte que tudo. Ah, tem aquela pressão osmótica para querer fazer voltar por causa das proteínas? Ela existe, mas ela é fraquinha. Tem a pressão hidrostática de dentro da cápsula de Bowman ali, daquele espaço da cápsula? Tem, mas ela é fraquinha, tá? Então quem vence é a pressão que está forte ali. É como se fosse assim. Eu tô com a bexiga cheia de buraquinhos e eu tô apertando ela. Dentro da bexiga tá cheio de sal. O sal não tá querendo deixar a água escapar, ele tá puxando a água. Mas, além disso, fora da bexiga, eu tenho uma certa pressão atmosférica que não está deixando aquela água sair. Só que aí o que eu faço? Eu pego e aperto a bexiga. Esse apertar a bexiga é o que a nossa pressão arterial faz. Eu aumento a pressão hidrostática da água que está lá dentro. E aí com isso a água sai, tá? Então assim, parece complicado, mas a gente vai ver agora o vídeo. Vamos assistir o vídeo inteirinho juntos aqui. Ó, então eu tenho lá o néfron que está no nosso rim. Tá acontecendo toda a filtração, uma beleza aí, né? E aí eu tenho as forças. Vamos olhar uma por uma. Primeira força. Bom, primeira força é a força hidrostática da pressão arterial, tá? Ela é forte, ela é bem forte e o exemplo vai dizer aí que ela tem um valor de 55. Tá? Ela tem uma pressão de 55 milímetros de mercúrio. É bem forte, tá? Bom, segunda força. Esse aí veio lá do coração, essa força aí, né? Tá, e inclusive essa força ela só é mais alta do que no resto do corpo. No resto do corpo, a pressão de um capilar é 30 milímetros de mercúrio. Você não precisa saber esse valor. Eu só estou dizendo isso para poder explicar mais uma coisa para vocês. Você só tem essa pressão elevada aí porque a artéria eferente é menor do que a aferente. Esse de você pressionar um vaso que está depois do sistema ali, ele cria um efeito. Isso aqui eu entendo que é um conceito um pouco mais complexo, mas só de você ouvir e estar sabendo que isso existe e acontece, eu já fico feliz. O fato da artéria eferente ser menor faz com que a pressão ajusante, ou seja, nos vasos que estão anteriores a isso, seja maior. E aí com isso eu consigo ter uma pressão, ao invés de ser 30, que deveria ser, de 55, muito alta. E aí com isso eu favoreço que a filtração aconteça. Tá, bom, aí o que acontece também? Aí eu tenho essa pressão que está sendo mostrada aí em roxo. Na verdade, ele está falando de uma outra pressão hidrostática, que é do líquido que está se acumulando ali dentro da cápsula de Bowman, que ele tem a tendência de querer sair pelos buraquinhos. E o primeiro buraquinho que ele encontra é o buraquinho do glomérulo. Então ele vai querer voltar. Mas aí, por conta da pressão hidrostática do sangue ser maior, essa pressão de 15 aqui não vai vencer. Vai vencer a pressão maior. E aí a outra pressão que tem é a pressão por conta do acúmulo de proteínas que vai ter ali nos capilares, que sai tudo, sobra só as proteínas. E essas proteínas, principalmente a albumina e a hemoglobina, ela vai ter esse poder de puxar água para ela,
que vai ser chamado de pressão coloidal osmótica, que vai ser também um valor de 15 ali. Então, no final, você vai ter o que está acontecendo? Você vai ter 55 de pressão querendo sair, tá? Perdão, aqui é 30, né, gente? Perdão, falei 15, mas é 30. Aí, 15 querendo sair. 55 querendo favorecer a filtração. E aí, 15 mais 30 querendo desfavorecer a filtração. Aí, se você faz a conta desses 55 menos o 15 menos o 30, você vê que o 55 está dominando, tá? Você vê que tem uma pressão líquida no sentido de favorecer a filtração, tá? Pelo fato da pressão hidrostática glomerular, pelo fato da pressão hidrostática do sangue ali ser maior do que todas, você vai ver que o saldo é positivo, a pressão hidrostática do sangue é a pressão que comanda o processo de filtração. A gente chama de Net Filtration Pressure aqui. Não precisa saber desses valores, eu estou mostrando para dar mais significado para o conteúdo, tá? Aqui tem um exemplo que o vídeo mostra no final, que tem um jogador com o valor de 55 indo querer dar o touchdown, e aí tem as pressões que estão querendo puxar ele, não vá, mas eles são só 30 e 15, e 30 mais 15 dá 45, que é menos que 55, então o jogador do 55 dá o touchdown e faz com que a filtração aconteça. Bem legal esse exemplo aqui, né, gente? Bom, e aí com isso, a gente fecha esse assunto aqui da filtração, tá? Da filtração glomerular. Pessoal, muito obrigado por assistir essa aula até agora. A gente vai continuar esse assunto na nossa próxima aula. Então, roda o vídeo para a próxima aula, para depois, lá no final, você resolver todos os exercícios.